pequenininha aqui para eu poder ver vocês. Aqui ela tá normal. No cantinho. Aqui tá no cantinho. Ok. Se eu mexer, tô mexendo nela aqui, não alterou nada para vocês, né? Alterou. Ela ficou maior agora. Ficou melhor? Ficou melhor aqui? Então vou deixar ela maiorzinha. Só introduzir aqui, galera, sejam bem-vindos para mais uma terça-feira. Vou deixar ele desse jeito aqui. Hoje a gente está com o Marcos Bezerra, né, o meu aluno de CrossFit há algum tempo já, e ele é professor de educação física, um cara absurdo no meio, um excelente entusiasta da modalidade, e hoje vocês vão conseguir escutar de uma pessoa que está fora do CrossFit e sobre o CrossFit. Vocês vão ver uma das melhores aulas sobre CrossFit que vocês já viram na vida de vocês, né? Então, com vocês, Marcos Almeida. Vamos nós. Pessoal, boa tarde mais uma vez. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Agradeço bastante ao Dedé pelo convite. Isso aqui não tem uma pretensão de ser um monólogo, então, a qualquer momento que vocês queiram parar, interromper, discordar, tá? Eu não venho aqui para trazer as verdades para apresentar para vocês, eu vou trazer coisas que são baseadas primariamente em evidências científicas, para não ser vozes da minha cabeça. Então, o que está sendo apresentado apropriadamente para vocês é algo baseado, né, em evidências científicas. Pessoal, Dedé me convidou para fazer essa fala para vocês, né, falar da análise de desempenho no CrossFit. Essa fala, na verdade, é uma antecipação já de uma fala que eu vou fazer na sexta-feira agora, num evento que a gente está organizando aqui na Universidade Federal de Sergipe, o terceiro encontro Ciência e Esporte, que pela primeira vez eu resolvi organizar esse evento colocando um tema único em todas as apresentações, né? Então, vão ser 6 palestras, todas elas falando sobre o CrossFit. O tema do evento como um todo recebeu esse nome aqui, o Desmistificando o CrossFit. Por que eu quis fazer isso aí? Porque tem uma montanha de coisas que eu ouço, que eu vejo por aí, de comentários e tal, das pessoas falando a respeito da modalidade, e quando você vai na prática, você está acompanhando as coisas, vendo como acontece, cara, não procede. Não é isso que as pessoas estão falando, né? E tem coisas que ficam muito aquém realmente da realidade, né? Esse evento aí, lá da Universidade Federal... Opa, perdão, volta lá. Da Universidade Federal de Sergipe, né, organizado pelo meu grupo de pesquisa, o Lesport, e faz parte... na tela de apresentação só, você está mudando o slide aí para a gente, não está não. Não apareceu nada? Agora foi. Então, peraí, então deixa eu ficar... Agora foi. Então deixa eu ficar desse jeito aqui, então. Então vamos lá. Lesport, né, e acontecendo esse evento no âmbito da 10ª Semana Acadêmica Cultural da Universidade Federal de Sergipe. Aqueles que estiverem por aqui, se forem aqui de Aracaju, estiverem perto, tiverem condições de vir, sintam-se convidados. A gente passa mais instruções depois aí para quem quiser. Obviamente, quem está em Portugal não vai vir para cá, né? No sul da Bahia, está muito longe, né? Mas quem estiver mais perto aí, quiser comparecer, só fiquem à vontade, sintam-se convidados e convidadas. Pessoal, por que eu quis fazer esse evento, né, com essa temática? E como o Dedé falou, e eu já falei aqui, é alguém que não é do CrossFit falando sobre CrossFit. Então, eu sou um forasteiro entusiasta, né, da modalidade, entender por que eu me tornei essa pessoa tão entusiasmada com a modalidade. Isso aconteceu em função de 2 irmãos, Breno e Bruno, alguns de vocês talvez já conheçam. Bruno foi a primeira pessoa, né, tá ali do meu lado ali, Bruno foi a primeira pessoa que eu conheci que era associada ao CrossFit. CrossFit era uma coisa distante, de gente estranha, fazendo coisas esquisitas, muito distante de mim. Bruno foi o cara que chegou perto, começou a trabalhar com CrossFit, elogiando, falando coisas para lá e para cá. Eu assim, cara, me desculpe, cara, mas você tá viajando na maionese, não é nada disso e tal, bababá. Né? E eu tracei vários embates diferentes com ele, discutindo o assunto, sempre numa posição contrária, né? Até que chegou a pandemia. E na pandemia, o meu nível de exercício físico chegou ao fundo do poço. Acho que eu nunca fiz tão nada na minha vida em termos de exercício. Ganhei peso à beça, além do que eu já tinha, né? E aí, por razões diversas ali, o Bruno se ofereceu para me dar aulas online.
de CrossFit. Então, durante a pandemia, eu tinha 2 a 3 vezes por semana, botava o celular no chão, de frente para mim, a câmera do computador do meu ladinho, para ele poder me ver em 2 ângulos diferentes. E esse período me ajudou a desconstruir aquela imagem negativa e equivocada que eu tinha sobre a modalidade. Eu passei a entender o que era o CrossFit, a proposta dele, a partir desse momento, né? Depois, e aí, coisas que me encantaram logo de cara, foi, Bruno, mas eu não tenho matéria, como é que vou fazer CrossFit em casa? Eu tenho um colchonete e um kettlebell, é tudo que eu tenho aqui. Eu falei, isso já me basta. Mas eu tenho certeza que você deve ter um cabo de vassoura, uma mochila, alguns livros e um garrafão desse aí de produto de limpeza, de detergente, essas coisas de 3 litros, 5 litros. Eu tenho tudo isso daí. E foi um material que a gente utilizou em diversas oportunidades, foi variando as coisas para lá e para cá, e isso deu conta, isso foi suficiente para a gente fazer. Eu vou deixar claro que eu não usei o cachorro nos exercícios, tá? Mas ele me acompanhava o tempo todo ali. Então, isso foi uma experiência muito legal, até do ponto de vista didático, né, dos improvisos possíveis de serem feitos e de maneira muito interessante. Então, aquilo foi me chamando a atenção cada vez mais. Quando acabou o período mais restritivo da pandemia, Breno e Bruno disseram para mim, cara, não faz sentido você continuar online com a gente agora, né? Até porque eles já não iam ter mais tempo suficiente para isso. E aí eles me falaram, olha, se você quiser fazer agora presencialmente, a gente recomenda que você vá procurar lá o Carcará, que era de um pessoal que eles já conheciam. Então, ó, a gente conhece, sabe que vai fazer a coisa bem feita e tudo mais. E tal. Eles não conheciam os outros lugares para isso, então a orientação foi essa. Chegando lá no Carcará, eu fui recebido, fui conhecer o lugar primeiro, fui recebido pela Mara. A Mara foi minha aluna na universidade, foi da turma de Breno e Bruno, né? E Mara me recebeu, apesar da máscara, ela me recebeu com um sorriso enorme. Falei, professor, você vai treinar com a gente? Aí fui explicar a minha situação de saúde toda complicada lá para ela. Falei assim, pode vir que a gente vai cuidar do senhor aqui, né? E foi realmente uma alegria grande, né? No Carcará, eu fui entender que o CrossFit é algo de extrema abrangência em termos de público, né? Então, enquanto a gente tem aí a nossa direita chamando bastante atenção aí, nossa super atleta aqui do Carcará, a Ingrid, né? Fazendo um movimento extremamente complexo para lá e para cá, né? Difícil para qualquer pessoa fazer. Do lado esquerdo tem eu e uma outra colega nossa aqui, a Arline, que é uma paciente oncológica, fez dupla mastectomia. A radioterapia acabou com os movimentos de ombro dela e ela, assim que foi liberada da rádio, resolveu começar a fazer CrossFit. E hoje ela consegue fazer os movimentos todos e ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu pedi a ela autorização para poder falar sobre ela e mostrar a imagem dela aqui. E ela falou assim, não só você vai mostrar a minha imagem, mas você vai avisar a todos eles que a minha qualidade de vida está lá no alto por conta da modalidade. Então, que ela está muito feliz com as coisas que estão acontecendo por lá, né? E não apenas isso, né? Eu fui começando a ver que, assim, cara, todas as idades. Nós temos o CrossFit Kids, nós temos a turma lá, uns 60 e tantos anos, 70 e poucos anos de idade, fazendo modalidade e curtindo e fazendo coisas que jamais imaginaram ter feito antes. Então, mostrando aquela ideia, né, que o CrossFit, né, é para todos, né? Então, qualquer pessoa consegue fazer, com qualquer condição e tudo mais. Isso foi me motivando, inclusive, a quando eu saio daqui do estado, viajo para fora, eu tento treinar em boxe de outros lugares para conhecer, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Vila CrossFit e o Tech Box lá no Rio de Janeiro, e no mês passado, agora, eu fui conhecer o Move e o Roots, lá de Belém do Pará, né? Todos filiados, né? Fui conhecer a turma para ver como é que a coisa acontece fora daqui e tudo mais. Então, isso tem sido, né, possivelmente... Eu nunca viajei de férias ou a trabalho e fui treinar em alguma outra academia. Isso só está acontecendo agora por conta desse movimento, né, para mim, tão diferente. Em 2022, na segunda edição desse evento que eu mencionei, a gente teve uma série de palestras diferentes, mas com assuntos variados, e foi quando o Dedé fez uma fala para a gente sobre condicionamento físico na visão do CrossFit. Foi a primeira palestra sobre CrossFit que aconteceu na Universidade Federal de Sergipe. O sucesso foi tão legal, tão bacana, que no ano seguinte a gente aproveitou uma passagem do Bruno aqui em Aracaju para ele ofertar uma oficina de introdução ao CrossFit,
né? Aula teórica e prática. Dedé ajudou novamente aí na parte prática também, foi um dos facilitadores, né? A gente conseguiu juntar 90 pessoas nesse evento, um evento que foi construído meio que assim, de uma semana para outra, não teve muito tempo de divulgação e tudo mais. A gente conseguiu encher um ginásio ali com gente, né, praticando. A maioria esmagadora jamais tinha feito a modalidade, não fazia ideia como é que funcionava, então foi curtir bastante como a coisa funciona, né? Então, esse lema aí do CrossFit para Todos, né, que eu fui conhecer lá no Vila CrossFit, lá no Rio de Janeiro, né, que foi criado proposto pelo Sérgio Landim, que é tido como um dos principais, se não o principal treinador do país na atualidade. O Sérgio Landim tem uma fala que eu acho muito espetacular, que ele deu uma entrevista no podcast recentemente, e que ele falou, né, que o CrossFit é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Embora pareça algo meio contraditório, meio paradoxal, essa frase, na verdade, é de uma genialidade muito grande, porque a gente precisa entender que as pessoas precisam estar dispostas para o desconforto. A gente tem que entender isso daí. Então, é possível qualquer pessoa fazer o CrossFit? Sim, é viável para qualquer pessoa fazer. As adaptações existem justamente para permitir o acesso de qualquer pessoa em qualquer circunstância. Mas tem que entender, é um treino de alta intensidade, você tem que estar disposto para você se sentir desconfortável durante e após o treino. E isso nem todo mundo quer. Por isso que não é para qualquer um, né? A gente tem que entender isso daí. Muito bem, pessoal. Eu vou chover no molhado para vocês, obviamente, aqui, mas tentar mostrar o que caracteriza o CrossFit. O CrossFit é um treinamento funcional de alta intensidade, com exercícios constantemente variados e adaptáveis a qualquer pessoa e a qualquer circunstância. É isso que caracteriza, né? Eu chamo a atenção aqui que eu não coloquei qual é a definição de CrossFit, que é o que normalmente se utiliza. Eu falo o que caracteriza, para eu poder colocar essa parte do adaptável. Ele é adaptável e é extremamente adaptável a qualquer pessoa e qualquer circunstância, né? Quando a gente fala de constantemente variado, é sempre bom frisar que não é a mesma coisa que aleatório. Existe uma programação que é feita intencionalmente para torná-lo constantemente variado. Então, não é algo aleatório. Está ventando para lá, então eu vou fazer burpee com corrida. Não é assim que funciona. Tem uma lógica da programação, né? Eu não sou especialista no assunto, então não vou falar sobre a lógica da programação, como é que funciona, né? Não vou me atrever a fazer esse tipo de coisa, mas eu entendo que existe uma lógica para que essa programação possa acontecer. Do ponto de vista do condicionamento físico, ele é extremamente abrangente, trabalha com vários componentes da aptidão física simultaneamente, ao longo de uma semana, ao longo do mês e tal, então trabalha-se várias coisas distintas, né? Utilizando 3 modalidades de exercício, né? Os exercícios de levantamento de peso, desde os clássicos do halterofilismo até o powerlift, os elementos ginásticos, muito inspirados na calistenia, e os cardiometabólicos monoestruturais, que vão desde o famoso meme paga para correr na rua, até o uso de, né, equipamentos mais sofisticados, né, como o remergômetro, a esteira não motorizada, entre outros recursos que existem, né, o que podem existir dentro de um box. O que o CrossFit quer que você faça no fim das contas? Ele quer que você consiga transportar a maior carga possível, na maior distância possível, com o menor tempo de execução possível e gastando a menor energia possível. Então, no fim das contas, é isso que ele quer. Para que ele consiga fazer isso, uma das coisas mais essenciais que pode acontecer é você melhorar a sua técnica de execução dos movimentos, que vai permitir que você consiga realizar a mesma quantidade de trabalho gastando menos energia, se tornando dessa forma mais eficiente. Essa eficiência vem pela consolidação da técnica. Por isso que a técnica, e a gente vinha informalmente, antes até dessa gravação inicial, a gente vinha conversando informalmente aqui, a importância do processo de ensino e aprendizagem dos movimentos, da parte da coordenação dos movimentos, né? Que não é meramente uma preocupação com melhorar a força, potência e velocidade e agilidade, não, tem alguma coisa de coordenação motora bastante implicada. E isso é importante não apenas por uma questão de eficiência, de menor gasto, mas também do ponto de vista da segurança. Tudo que a gente faz, ou a maioria das coisas que a gente faz dentro de um box de CrossFit, pode machucar, pode lesionar e pode gerar problemas sérios, lesões sérias. Por isso a importância de você se ater aos processos
de segurança. Então, a movimentação, como você vai fazer a movimentação, como vai fazer o movimento já te dou a palavra já, Felipe, de como você vai fazer as pegadas, as bases e tudo mais, essa preocupação precisa ser constante. Diga, Felipe. Tá sem o som, Felipe? Ligou a câmera sem querer. Desculpa, não. A câmera ligou sem querer. Apertei o botão sem querer. Tranquilo então. Voltamos lá. Mas fique à vontade, se precisar, faça intencionalmente da próxima vez aí. Muito bem. Pessoal, então, a eficiência e segurança vem justamente do ensino e da consolidação técnica de cada movimento. A gente não pode ignorar isso daí, né? Isso é a chave do sucesso. E eu digo a vocês, segurança não se restringe à questão do ensino e correção do movimento. Vem desde a organização da sala. Isso é uma coisa que eu percebo bastante nos treinos que acontecem lá no Carcará, a preocupação dos treinadores de como que a sala vai ser organizada para que o treino aconteça. Se a gente vai usar, dia que vai fazer algum exercício que tem barra e tem corda para pular, as cordas vão ficar desse lado, as barras vão ficar desse lado, vão ficar viradas para essa parede, não para aquela. Não é uma coisa aleatória novamente. Tudo isso é preocupação para evitar que acidentes possam acontecer. E é uma preocupação constante de todos vocês. Então, quando a gente pensa em termos de técnica, então a gente vai vendo o tempo todo os treinadores prestando atenção, né, em postura, e pegada, base, como é que vai fazer o movimento e tudo mais, dando dicas e orientações que facilitem a compreensão para muita gente que não tem qualquer tipo de instrução específica a respeito, né, de biomecânica e cinesiologia e fisiologia e tal, mas que está entendendo no linguajar simples o que vocês apresentam de dicas para eles poderem acertar cada postura, cada movimento que venha a ser feito, né? A estrutura de uma sessão, de uma aula de CrossFit, ela é bastante característica, né? Então, ela tem um momento inicial, chama todo mundo para o quadro branco para explicar como que vai ser o treino, recados, já faz uma identificação de se alguém está com alguma dificuldade, alguma limitação de movimento, dores e tal, e vai estar impossibilitado de fazer algum dos movimentos propostos para uso, já vai se fazendo um filtro disso para já poder ver qual o tipo de adaptação mais tarde vai precisar ser necessário. Faz-se um aquecimento que não tem meramente a função de aquecer a temperatura corporal, né, elevar o metabolismo e tudo mais, tem outras coisas além disso, para trabalhos de mobilidade articular e de ativação muscular das regiões do corpo que serão mais solicitadas durante a parte principal do treino. Passa por uma sessão de exercícios educativos, chamados dos skills. Então, você vai fazer toda a parte de educativos para aprender passo a passo cada movimento. Não podemos esquecer, principalmente os movimentos mais complexos, não podem ficar para o final do treino sem ter passado pelos educativos, né? Mesmo para aquelas pessoas que não sabem fazer, por exemplo, eu não consigo ficar ainda fazer os exercícios de cabeça para baixo. Eu não faço. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer os educativos que um dia vão me permitir fazer esse tipo de exercício. Então, a gente não pode assumir uma situação do tipo, não, o Marcão não faz aquilo, então ele nem precisa fazer esse educativo, vai fazer uma outra coisa. Não, eu tenho que fazer o educativo para aprender, para um dia eu poder fazer aquilo lá, né? Então, isso tem uma importância grande. Depois faz uma etapa, né, que pode estar presente ou não, muitas vezes está, de construção de carga, dependendo do tipo de WOD que vai ser feito, construção de carga, ajustes, né, que podem já começar a ser propostos de movimento e tudo mais. Um ensaio do WOD, muitas vezes acontece, faz uma versão reduzida dele, mais rápida, mais curta, só para ter noção de como vai funcionar, né, para ver como são as transições de um movimento para o outro e tudo mais. Faz os ensaios, ajustes finos finais para o WOD, e aí vem para o WOD propriamente dito, uma volta calma, e aí volta para o quadro para poder registrar os seus resultados, poder ver como que foi o seu desempenho naquele dia, né? Então, isso é uma sessão completa do CrossFit, embora o que a gente fale o tempo todo é sempre do WOD, muitas vezes se ignora essa parte toda inicial, e muitos estudos que foram avaliar respostas fisiológicas, metabólicas, né, no CrossFit, trabalhavam diretamente com o WOD e ignoravam toda essa parte inicial. Tem muita coisa que acontece antes do WOD, que antecede o WOD,
e que vai impactar o que vai acontecer durante aquela tarefa. Então, a gente não pode, né, o Workout of the Day, a gente não pode ignorar o que acontece antes dele também. A estrutura do WOD, vocês bem conhecem também, vai depender, você vai para cada dia, qual ou quais modalidades de exercício vão acontecer, entre os cardiometabólicos, os ginásticos e os levantamentos de peso, pode utilizar um só, dois ou todos eles. Qual é o tempo máximo estimado ou determinado para que o WOD aconteça, o total de repetições e quantos movimentos você vai utilizar, né? Além disso, os tipos de WOD, né, como os MREP, são aqueles, né, que as many rounds or repetitions as possible, são aqueles que você determina um tempo e a partir disso você tem que ver qual é o máximo de rounds ou repetições que você vai conseguir executar dentro daquele tempo. O inverso disso são os treinos for time, que você vai determinar um número fixo de repetições dos movimentos e você tem que terminar no menor tempo possível. Os do tipo EMON, em que você tem 1 minuto para realizar uma tarefa. Quanto antes você concluir essa tarefa, mais tempo, até o final daquele minuto, você tem para recuperar até que o próximo minuto reinicie. E os do tipo for load, que é quando a gente vai trabalhar com carga máxima, né, para um determinado número de repetições, né, então você determina 1 RM, 3 RM, 5 RM, o que você vai trabalhar, popularmente conhecidos como heavy day, particularmente são os dias que eu mais me divirto, né? Eu sei que muita gente foge, mas eu me divirto fazendo isso daí. Além dos WODs programados pelo head coach, né, pelo diretor técnico do box, existem alguns treinos já utilizados como referência de desempenho pela própria CrossFit, né, os chamados benchmarks. Esses benchmarks têm 3 categorias diferentes, né, os Heroes, as Girls e os Notables. Né? Os Heroes foram treinos criados em homenagem a veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos que faleceram no serviço ou em decorrência do período que passaram em ação e que eram praticantes da modalidade. Né? Um dos mais famosos e desafiadores, não foi o primeiro a ser criado, mas foi da primeira leva, foi um dos primeiros a ser criado, né? É o Muff, que é utilizado como uma grande celebração do CrossFit ao final do ano aqui no Brasil. Então, alguns boxes já fizeram semana passada, no último fim de semana, alguns deles vão fazer nesse fim de semana agora, né? Mas normalmente ao longo do mês de dezembro há uma grande festa. Não é um campeonato, não é uma competição, é um treino, mas é um treino extremamente desafiador e é icônico dentro da proposta que o CrossFit faz, é muito diferenciado, né? As Girls foram treinos criados para poder estimular as mulheres a participar, né? Dos treinos mais famosos é o Fran, né? Me permite falar o Fran, porque é o treino Fran, né? Então não é a mulher Fran, né? Então o treino Fran é um dos mais famosos, também um dos mais desafiadores e um dos mais estudados. A literatura científica tem muito artigo falando, né, coisas sobre Fran. E os Notables, que é uma miscelânea de coisas, um dos mais famosos, né, o Fight Gone Bad, vários outros existem por aí que criam situações similares, né, às vezes trabalham com muitos movimentos diferentes e tudo mais. Todos os treinos, sejam eles programados pelo diretor técnico, sejam eles benchmarks, eles podem sofrer adaptações, chamadas versões scale, né? E é importante que a gente já apresenta logo aquela ideia, não é o aluno praticante que é RX ou Scale, é o treino. Então ele vai fazer, naquele dia ele vai fazer um treino RX ou ele vai fazer um treino que é Scale, mas não é ele que se classifica dessa forma. Eles podem ter adaptações tanto de carga como volume e como movimento, ou tudo ao mesmo tempo, a depender das condições que a pessoa apresente, né? Uma pessoa iniciante, de repente, aí vai fazer variadas adaptações para que dê a condição dessa pessoa fazer o treino de modo a ser igualmente intenso, tanto para quem está começando, como para aquelas pessoas que já são bastante experientes. Né? São dados aí de um estudo de um colega nosso daqui, o João Henrique Gomes, que comparou justamente novatos e experientes e identificou isso. Cara, foi tão em todos os marcadores, né, fisiológicos, metabólicos, foram similares para quem fez versões adaptadas, para quem fez as versões RX, né? Não houve diferença em termos desse tipo de resposta, né? Até de percepção de esforço, foi tudo similar.
Eu participei desse estudo, viu? Adriano estava também não, né? Não. Foi ruim fazer um RM de deadlift 6 horas da manhã. Foi ruim fazer um sim de 6 horas da manhã. Foi ruim fazer um... Nada divertido. Nada. Então, como que a gente pode analisar o desempenho no CrossFit, que é a grande preocupação disso tudo? Eu fiz essa abordagem introdutória da modalidade, que vocês, obviamente, aqui, neste momento, já conheciam, né? Mas como que é a proposta de fazer análise disso aí? Bom, a própria CrossFit responde, não fala isso sobre análise de desempenho, mas como que você avalia, de certa forma, né, o condicionamento físico. Então, que a gente precisa de dados que sejam observáveis, mensuráveis e reprodutíveis, o que eu concordo, né? Só que a gente gera algumas complicações. Quando eu penso em análise de desempenho, a gente tem uma série de limitações, porque os scores que são gerados nos WODs, eles às vezes têm unidades de medida que não conversam entre si. Então, você vai ter o WOD cujo score é a distância ou tempo, o outro é o número de repetições, o outro é a carga, são unidades de medida que não dialogam. Eu não consigo converter uma coisa na outra de modo adequado aqui. Então, isso começa a gerar algumas dificuldades para a gente poder fazer esse tipo de coisa. O que é análise de desempenho na minha visão, pessoal? Isso é uma definição que eu criei, né, e tenho adotado para mim já há alguns anos. É um processo de testagem, observação e análise de atletas e equipes em treinos e competições, considerando seus variados fatores associados ao desempenho esportivo. Né? Então, para tentar monitorar o atleta, se é uma modalidade coletiva, ou, no caso, o próprio CrossFit tem as versões de equipes, né, participando, então você vai analisar a equipe como um todo, não é apenas o atleta individualmente, né, a partir da medida da atuação esportiva dele, que é o desempenho esportivo. O desempenho no esporte ele pode ser avaliado a partir de duas dimensões, que é a dimensão do processo e a dimensão do produto. O processo é um conjunto de ações que vai levar até um dado resultado. E o resultado dessas ações, então, é o produto propriamente dito. Eu tenho para mim que a maioria esmagadora dos estudos que avaliaram o desempenho no CrossFit ficou muito restrito ao produto e ignorou o processo. Isso, para mim, não é bom. A gente precisa entender como que o produto foi gerado. Tá? Isso não é em relação apenas a como é que a pessoa treinou, não é isso. Eu estou falando no dia lá da prova, participou de uma competição, né? Entender, tá? Ele fez X repetições, ou acabou aquele ódio em tanto tempo, sim, mas como que foi o processo para ele poder terminar naquele tempo? Qual foi a estratégia que ele utilizou? Se ele fez quebra, se não fez, como foi a quebra, né? O tipo de movimento que ele está fazendo. Tudo isso precisa ser identificado de maneira correta para a gente poder gerar informações importantes de retorno para os próprios atletas. Existem dois princípios fundamentais na análise de desempenho que eu acho que precisam ser sempre levados em conta. Um é que todo desempenho é multifatorial. Então, eu não posso pegar um único indicador de desempenho e querer classificar o atleta ou a equipe de uma forma geral só a partir daquele único indicador. Eu preciso trabalhar com vários indicadores simultaneamente. A outra coisa é que toda análise precisa ser contextualizada. Eu não posso ignorar os contextos, e a gente vai entender algumas coisas associadas a contexto aqui para poder perceber isso daí. Existem objetivos muito claros da análise de desempenho no esporte. Eu posso fazer uma análise descritiva, que, como o nome já sugere, ela vai descrever apenas aquilo que aconteceu, vai se limitar a esse tipo de análise. Pode ser uma análise diagnóstica, em que você vai entender por que as coisas aconteceram, tentar estabelecer relações entre as variáveis. A análise preditiva, que é aquela que vai me indicar se essas mesmas circunstâncias se repetirem, eu já tenho uma ideia do tipo de resultado que vai acontecer. E a prescritiva, que, na minha visão, do ponto de vista da orientação para os atletas, para os praticantes, é a principal de todas, é aquela que vai orientar o que a gente tem que fazer daí para frente. Então, meu atleta, meu praticante ali teve tal desempenho, que não precisa ser numa competição, foi no dia a dia do treino, fez um WOD qualquer, numa quarta-feira ordinária, foi lá, fez aquele treino e tal, deixa eu entender o que ele fez, analisar aquilo ali para ver qual é o tipo de orientação que eu preciso dar para ele que possa melhorar para as próximas vezes. Né? O mais importante é que a análise seja a mais ecológica possível. O que isso quer dizer? A análise ecológica é aquela que respeita as condições naturais do fenômeno. Quando a gente
artificializa demais as condições, a gente se afasta do que acontece no dia a dia. E isso tem acontecido em vários estudos. Os estudos têm feito, a maior parte dos estudos abordando desempenho no CrossFit, faz medidas, né, ligadas aos fatores prováveis ou potenciais fatores determinantes do desempenho e associam isso a um determinado score que a pessoa teve num odd qualquer e, a partir disso, fazem análise do desempenho. Qual o problema disso daí? A gente pega, muitas vezes, testes que não são específicos para a modalidade, um teste de Wingate, né, o teste de VO2 máximo na esteira rolante e tal, da forma como ele costuma acontecer. Então, testes que às vezes não são exatamente específicos da modalidade e fazem associação a respeito de qual for o desempenho num odd qualquer. Tá? Isso às vezes dá algumas dificuldades de entendimento, porque alguns desses estudos, né, foram feitos com base nos bancos de dados que foram gerados nas competições. O próprio site do CrossFit Games dá acesso a você pegar os resultados de todos os atletas que participaram. Né? E o perfil de cada atleta cadastrado lá no site, apresenta voluntariamente, espontaneamente, os atletas colocam ou não os valores, né, os recordes que eles tiveram para vários dos WODs, qual foi o tempo que ele fez no Fran, né, quantas repetições, quantas séries ele fez lá no Cindy, Fight Gone Bad, eles têm dos levantamentos de peso, qual a quilagem que eles levantaram em cada um dos movimentos e tal, tempo para correr os 400 metros, eles têm várias coisas que você espontaneamente, cada atleta coloca seus dados ali. Dois grandes problemas que a gente tem do ponto de vista metodológico, né, da metodologia científica com relação a isso. Primeiro, não tem como provar que aqueles valores são reais. Então, o cara conseguiu, num treino que ele fez e ninguém viu, ele conseguiu fazer um deadlift com tanto peso, ele coloca lá, mas ninguém viu aquilo daí. Né? Então, isso é um problema. Segundo grande problema é quando que essa plataforma foi alimentada. Os desempenhos dos WODs, né, e até nos resultados, vou falar disso aí também nos games, resultado em termos de classificação, mas falando aqui dos desempenhos nos WODs, o WOD aconteceu, foi no CrossFit Games, então aquilo aconteceu no mesmo tempo para todo mundo. Ok. Mas os fatores associados ao desempenho, cada um foi colocando num dado momento diferente. E não quer dizer que sejam valores atualizados. E talvez aqui o cara já tivesse melhorado o desempenho dele para alguma coisa, mas não registrou aquilo, né? Porque quando foi fazer, sei lá, fez o snatch, ele fez para 2 RM, para 3 RM, não para 1. Então não está cadastrado o valor novo para 1 RM apenas. Então isso acaba gerando algumas falhas importantes ali para poder analisar de forma correta. Eles não foram medidos para aquela análise. Eles foram utilizados conforme já haviam sido postados voluntariamente por todos os atletas. Os resultados nos games vêm pela classificação final, o que esses testes que foram feitos, né, indicam, qual é o provável resultado em termos de classificação. Tem um estudo, estava nessa apresentação e eu retirei depois, que ficou longa demais, mas tinha um dado mostrando que no CrossFit Games de 2016, quem teve melhor desempenho nos 400 metros, né, na corrida de 400 metros, e no Filthy 50, né, menor tempo no Filthy 50, foram as pessoas que melhor se classificaram no CrossFit Games, naquela edição. Né? Nenhum dos dois, ou nem os 400 metros, nem o Filthy 50, fizeram parte da competição em si. O CrossFit Games, nenhum deles foi utilizado ali. Mas quem teve esses resultados, e volto a insistir, que foram postados voluntária, espontaneamente por cada atleta lá no site, e, além disso, não sabemos quando cada um desses desempenhos foi obtido, isso aí deu esse tipo de indicação. Tá? Isso é estranho, porque, entre outras coisas, pode ter sido mera coincidência, não é uma coisa que a gente consiga utilizar. Né? Então sempre, quem tiver melhor desempenho no Filthy 50 vai ter sempre melhor classificação no CrossFit Games? Não é assim que a coisa funciona. Além disso, pessoal, nós temos 3 principais problemas, na minha visão, né, a partir disso daí. O primeiro
é que os odds não são padronizados nos treinos e nas competições. Isso é uma proposta da própria CrossFit. A modalidade foi pensada dessa forma. Então, não há uma padronização para isso daí. Né? Então, você pega uma semana, né, aleatoriamente aí, peguei, né, de três treinos nossos aqui no Carcará, e tal, com 3 o odd que nada a ver, um não tem nada a ver com o outro e tal, então não existe uma padronização para isso aí. A cada momento, nos treinos, pode acontecer uma coisa diferente, e nas competições isso também não é diferente, tá? Então, não existe um odd específico que represente o CrossFit como um todo. Como eu tinha falado antes, eu não posso utilizar um único indicador de desempenho para classificar o desempenho como um todo. Então, isso aqui vai ao encontro dessa questão, tá? Segundo problema é que, pela proposta da CrossFit, os atletas não devem saber o que esperar das competições. É para trabalhar com surpresa. Diga, Dedé. Marcão, só para não fugir do slide que você estava passando antes. Não existe um odd, mas existe um teste que as pessoas começaram a fazer, né? Mas, mais uma vez, o jeito que você falou isso não determina nada, porque as pessoas que fizeram bem esse teste só treinaram para o teste, não tiveram nenhuma representatividade no Games, que é um teste de 1 milha, na verdade é 500 libras deadlift para os homens, 1 milha de corrida sub 5 e, se eu não me engano, 50 ou 80 pull-ups. Porque esse teste, ele traz um pouco das três modalidades. Então, ele fala assim, ó, se você conseguir levantar 500 libras e imediatamente correr 1.600 metros, 1 milha, abaixo de 5 minutos, e logo após você meter, sei lá, não lembro agora, 50, 80 repetições de pull-up, significa que você é um ser muito condicionado. Perfeito. Só que as pessoas que conseguiram isso daí não têm representatividade no Games. São atletas que são atletas de elite, mas você não vê eles no Games. Então, isso acaba que esse teste não vale de nada, né? Não, e digo mais, só vai avaliar quem é super atleta. Exatamente. Eu não consigo levantar 500 libras no deadlift. Exatamente. A gente não tem nenhum dado para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Qual seria o dado? Eu tenho que fazer uma padronização. Eu posso até fazer uma padronização de uma carga para a minha comunidade. Uma padronização de distância para corrida para a minha comunidade. Só que quando eu chego na parte ginástica, como é que eu vou padronizar? Entendeu? Porque se eu tenho que fazer adaptações, se eu tenho que ter adaptações, eu não consigo ter um padrão. É isso, exatamente. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Bom, dando a sequência aqui, depois da boa intervenção do Dedé. Então, como eu vinha falando, os atletas não devem saber o que esperar das competições. Isso é uma proposta da própria modalidade. Né? É muito diferente quando você vai participar de uma competição de halterofilismo, você vai para um levantamento de peso, você sabe como que vai ser, como é que é a barra, você vai fazer 3 entradas, você já está sabendo esse tipo de coisa, sabe quais são os movimentos, você se prepara o ano inteiro para aquilo dali, você já está sabendo como é que é. Você vai correr a Maratona do Rio de Janeiro, você já sabe quando que ela vai acontecer, com muita antecedência, você já tem noção, você sabe qual é a distância, você tem a noção do percurso, quanto que tem de subida e descida, quanto que é aberto e que vai facilitar você pegar mais um ventinho para refrescar um pouco, quanto que é mais fechado e tem menos vento, mas tem menos resistência do ar, você vai ter a noção de qual é a época do ano, para você ter já alguma estimativa em termos de condições climáticas que vão facilitar ou dificultar você, então você já se prepara especificamente para isso, né? E as próprias competições, hoje as corridas do Hyrox, né, que viraram aí a nova mania fitness, né? É a mesma coisa todas as vezes. Então, a proposta deles é que não mude aquilo dali. Então, você vai fazer uma corrida de 8 quilômetros, cada quilômetro é intercalado com uma estação de exercício funcional, são sempre os mesmos a todas as corridas, mesmas condições para todo mundo. Então, isso tudo permite que você faça treinamento específico para cada uma dessas provas. No CrossFit, normalmente, em especial para as competições, né, dos atletas de alto rendimento, os odds são divulgados apenas próximo à competição,
para evitar justamente que aconteça treinamento específico. A ideia é que você esteja fisicamente apto para qualquer circunstância e não apenas isso. A própria CrossFit fala muito, preparado para o desconhecido e para o desconhecível. Então, não é uma situação que você vai ver, né, de você se preparar fisicamente para aquela competição. Não, é para qualquer coisa, inclusive uma competição, seja ela do formato que vier. Né? Terceiro ponto, que aí eu acho que é um dos pontos principais que a gente tem que levar em consideração em termos de análise de desempenho, é que a maioria dos praticantes tem baixo interesse em competir. A gente não pode ignorar isso, não. Tá? Então, se eu ficar restrito à análise de competições, eu vou acabar avaliando um grupo muito restrito de praticantes no mundo inteiro. Se eu penso que a maioria das pessoas vai praticar no dia a dia, mas não vai competir, eu preciso levar isso em consideração. Então, mesmo que você vá competir para curtir, para se divertir e tudo mais, sem ficar preocupado se você vai chegar na frente, atrás, se vai ganhar pódio, vai ganhar prêmio, né? Você vai lá para curtir o momento. Várias pessoas fazem isso, mas a verdade é que a gente viu numa estimativa não oficial, os dados não são oficiais, né, mas meramente uma estimativa pelo que eu ouvi falar, então quase baseado nesse momento em vozes da minha cabeça, peço desculpas, mas só para a gente ter uma noção, num box, a participação, né, do número de pessoas matriculadas no box e que foi participar do Open, bateu quase 60%. Quase 60% das pessoas matriculadas fizeram parte deu mais de 200 pessoas matriculadas, né, inscritas e participaram do CrossFit Open. Mas quando o mesmo box criou, né, organizou uma competição que envolvia pessoas que vinham de outros boxes, de outros estados, até para poder participar e tal, então, quando essa competição organizada pelo próprio box, o número de inscritos não passou de 15%. Ficou muito abaixo, deu um quarto, basicamente, ali da participação. Então, mostra que as pessoas não curtem tanto essa questão da competição propriamente dita. Eu falei, e por que no CrossFit Open a gente teve essa história toda, tanta gente querendo participar e tudo mais e tal? Foram mais de 243 mil participantes no mundo inteiro. Por que consegue isso? Porque não há uma cara, para a maior parte das pessoas, uma cara de competição propriamente. É uma celebração, é uma coisa mais festiva. Eu com os meus amigos treinando junto, como a gente faz todos os dias, só que a gente está, né, sob o manto do CrossFit Games naquele momento. Mas, na verdade, a gente está lá curtindo o nosso momento. Cada um tentando fazer o seu melhor e tudo mais, mas não tem exatamente um clima de competição. De eu precisar fazer melhor do que aquela outra pessoa. Né? Não estou competindo com aquela outra pessoa. Eu estou tentando, né, superar um desafio individual, meramente isso daí. Eu quero ter alguma coisa que eu acho, não sei se eu consigo fazer ou não, mas eu vou tentar. Mas é por conta própria. Então, isso faz com que a presença no CrossFit Games seja tão maior do que a das competições propriamente ditas que os boxes organizam. Isso mostra que a gente não vai trabalhar, vocês não vão trabalhar, na maior parte das vezes, é muito pouco provável que vocês vão trabalhar dando treino para os campeões do CrossFit Games. É mais provável que vocês venham dar treino para um cinquentão obeso hipertenso com artrose nos joelhos. Esse é bastante provável que vai aparecer na sua frente. Então, eu preciso me preocupar tanto com o alto nível da competição, mas eu preciso me preocupar ainda mais com quem é o praticante do dia a dia e que não está disposto a fazer parte das competições. Para a gente poder analisar, então, o desempenho, posso utilizar resultados competitivos? Sim, posso, não tem problema nenhum. Eu tenho que saber como utilizar aquilo dali, né, para que não fique esse distanciamento dos dados de um atleta em comparação com... Um fez o registro lá do tempo dele em setembro, o outro fez só em março do outro ano e a competição para todo mundo foi em abril e a gente está comparando achando que é tudo a mesma coisa e não é. Né? Outra possibilidade que a gente tem é de utilizar os recordes pessoais, não só dos games, do CrossFit Games e tal, mas dos próprios aplicativos que a maior parte dos boxes utilizam para controle das aulas, né, de frequência, de agendamento e tudo mais. Né? Normalmente, eles já trazem, né, um campo dentro do aplicativo para poder fazer o registro das suas marcas, então pode utilizar isso aí como uma forma de fazer esse monitoramento.
né? E a outra coisa que eu acho que tem uma importância muito grande nesse processo todo, que são os processos evolutivos. Volto a insistir, resultado competitivo e recorde pessoal são produtos. Os processos evolutivos, como que a gente chegou até esses produtos, isso daí sim faz parte da dimensão do processo e que a gente precisa ver como faz. Então, não pensar os processos evolutivos apenas do ponto de vista das capacidades condicionantes, ou seja, saber se aumentou a força, aumentou a potência, aumentou a velocidade, se a resistência à fadiga está melhor, né? Não é apenas isso daí, mas pensar também na questão das capacidades coordenativas. A gente está conseguindo perceber que a coordenação dos movimentos está sendo melhor, ela está sendo aprimorada a cada vez. Por quê? Também, informalmente, antes da gente começar, né, a gravação dessa nossa conversa aqui, a gente vem falando, né, que uma das coisas que particularmente me encanta bastante dentro do CrossFit é a possibilidade de aprender movimentos. O que eu já fiz de movimentos que eu jamais tinha feito na minha vida, ou já até tinha feito na minha vida, mas não conseguia mais fazer, e estou tentando resgatar essas possibilidades agora. Os levantamentos olímpicos eu nunca tinha feito, nunca fiz um deadlift na vida, snatch, nunca tinha feito nada disso. Eu fui começar a fazer dentro do CrossFit, né? Entre várias outras coisas ali. Então, aprender movimentos é algo que é encantador. Para mim, é bastante encantador. Então, isso é algo que a gente precisa também levar em conta. Então, você acompanhar como que o processo vai acontecendo, você vai melhorando o movimento, ainda que não consiga tocar os pés lá na barra, né? Então, ao invés do toes to bar, eu continuo fazendo toes to shoulder, no máximo, não passa disso daí ainda, né? Mas já há uma melhora sensível em relação a quando eu comecei, né? Então, isso é algo que precisa ser analisado, precisa levar, né, de alguma forma controlado, né? Porque a gente não pode confiar na memória. Ficou na memória, ele vai levar, como é que você estava fazendo, não vai lembrar, então isso precisa estar registrado de alguma maneira, que os próprios alunos sejam incentivados, se for o caso, a registrar como que o movimento está acontecendo, né? Para eles terem noção, olha, eu só conseguia fazer até aqui, já estou conseguindo fazer desse outro jeito. Está tendo uma melhora, tem uma evolução. Às vezes demora, às vezes não, às vezes vai mais rápido, né? Nas competições, a gente também precisa levar em consideração o que o atleta espera, em termos, ele viu qual é o ódio, o que ele está esperando em termos de desempenho, e a partir disso ele vai verificar o que ele obteve de desempenho. Tá? O quão distante ele ficou, se ele atingiu as metas que ele estava esperando, se foi melhor, se foi pior, ele precisa saber isso aí. Também é interessante que a gente faça monitoramento psicobiométrico, tanto dos treinos como das competições. Então, medir frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, a percepção de esforço, né? A percepção de esforço pode ser feita em bases diárias, com certa facilidade até, de botar sempre os lembretes aí, meia hora depois do treino, você registra qual foi, né, a sua percepção de esforço recordada, né, do treino. Você passa a ter uma... Não adianta fazer isso imediatamente ao final do treino, porque o que você fez ali no final vai impactar. Como a ideia é o treino como um todo, então deixa dar uma meia hora para você se afastar um pouco daquela condição e aí você ter uma noção, né, do treino como um todo, como é que foi, qual foi a percepção de esforço que você teve. Utilizar o índice de Hooper é outra coisa que tem uma importância muito grande. O índice de Hooper ele mede o grau de recuperação que a pessoa tem, né, entre treinos ou dias diferentes de competição. Então vai medir, uma nota de 1 a 7 pontos que você vai dar, para determinar a qualidade de sono, o nível de dor muscular, estresse e fadiga, né? Fadiga, estresse e dor muscular, quanto maior a nota, pior a sua condição, né? A qualidade de sono, né, também, você vai dar notas mais altas quanto pior for a sua qualidade de sono. Dormiu pouco, estava com insônia, sono muito irregular, vai dar uma nota mais alta. Dormiu maravilhosamente bem, vai dar uma nota bem baixinha para aquilo dali. Marcão, o índice de Hooper é utilizada automaticamente após o treino? Ou... Não, ao contrário, é antes. Quanto você tem de dor muscular antes do treino? Isso. Quanto você está estressado antes do treino? Quanto você está de fadiga? Entendi. Por exemplo, a gente vai ter o Murphy sábado agora. Podia ser interessante determinar isso aí, qual é o índice de Hooper para todo mundo, antes de fazer o Hooper, antes de fazer o Murphy, perdão. Para ter noção como é que o cara chegou, veio dessa semana toda e tal, né? Como é que ele está para poder fazer
aquela prova. Muito interessante, viu? Muito interessante. É bem interessante. É bem interessante, sim. Vamos pensar em fazer sábado. Vamos, cara. Eu curto a ideia. Né? Eu estava conversando com o meu bom amigo Diego Augusto, né, que é daqui de Sergipe, mas está morando lá no Rio agora. É um dos fisiologistas do futebol do Vasco, né? Está fazendo o doutorado dele lá e tal. E eu conversei com ele, mostrei essa apresentação para ele e tal. Ele, quando eu falei do índice de Hooper, eu falei, cara, vocês usam isso lá no Vasco? Professor, todos os dias a gente faz isso daí. Todos os dias. A gente faz monitoramento de todos os atletas. Vai começar, antes de começar o treino, Hooper, primeira coisa que eles fazem. Né? Caramba, isso é interessante. Bem vamos bacana. conversar hoje de noite para a gente fazer isso sábado. Vamos, curto bastante a ideia. Pessoal, como eu tinha falado um tempinho atrás, a avaliação, a análise de desempenho, ela precisa ser contextualizada. Quando eu faço essas medidas de frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca em especial, a variabilidade ela vai me dar um indicativo. Normalmente ela é feita também, da mesma forma que o índice de Hooper, ela vai ser feita, né, pela manhã, alguma coisa assim, antes do treino, antes das coisas, idealmente pela manhã, depois de acordar, né, vai me dar uma noção do grau de recuperação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é muito associado justamente à sua recuperação em geral. Então, se você não tem ainda uma recuperação plena da atividade autonômica vagal, né, parasimpática, isso é um indicativo que você não recuperou plenamente ainda do treino anterior. Né? Existem alguns modelos de prescrição de treinamento para corrida de rua que são baseadas nessas respostas da variabilidade da frequência cardíaca. Então, se você não conseguiu recuperar plenamente, o treino de hoje vai ser mais leve, é um treino mais moderado, contínuo e tal. Se você recuperou plenamente, o treino aumenta a intensidade, vai fazer intervalado, vai fazer outros tipos de coisa. Né? Então, eles fazem muito com esse tipo de monitoramento. Isso me dá um contexto parcial do desempenho. Diga, Lucas. Pô, então, para um head coach, isso é totalmente importante, trabalhar o Hooper, né? O Hooper, eu acho. Importante no sentido de controlar o volume na semana, né? Eu acho muito interessante, Lucas, até para ter noção do tipo de eventual adaptação que você precisa fazer, né, no treino para aquele aluno, para aquela aluna. Não é porque está com... eu tô com uma bursite aqui, eu tô com artrose, eu tô com isso aqui. Não. O cara também não recuperou ainda. Ele está chegando com a bandeira meio pau. Ele não está com o tanque cheio para poder, né, fazer aquele treino. Então, já para aquela pessoa, já se antecipa, ao invés de deixar a pessoa não perceber que ela não tem condições, no meio do treino, opa, não vai dar? Não. Eu já começo o treino com ela já com uma versão scale, já pensando nisso daí. Né? Porque tudo aquilo ali, dor, fadiga, né, dor muscular, fadiga e a qualidade do sono, isso vai ter um impacto violento no desempenho. Violento. Né? O estresse pode ter ou não, mas o estresse ele acaba gerando fadiga, ele acaba gerando uma qualidade de sono pior, ele acaba impactando os outros fatores ali. Né? Mas aqueles três, ele realmente são fatores que geram um impacto muito grande no desempenho. E aí você para pensar, se uma das preocupações nossas, não estou falando de competição, eu estou falando do dia a dia do treino, né? A pessoa, estou falando de mim, não da Ingrid Rayane fazendo lá o muscle up nas argolas, estou falando de mim ali, obeso, hipertenso, cinquentão, com artrose no joelho. Esse cara que vai fazer esse tipo de treino, eu tenho que pensar na segurança dele. Então, esses ajustes vêm ao encontro da segurança. Sempre pensar na segurança. A gente quer fazer treino de alta intensidade? Sim. E eu vou continuar fazendo meus treinos de alta intensidade. Mas esses ajustes precisam ser feitos para me permitir me manter na alta intensidade. Senão, eu acabo gerando algumas condições que ultrapassam o meu controle. E aí os riscos ficam mais elevados. Eu estava mostrando para o Dedé ontem, né, eu fui buscar um estudo, não é novo, é um estudo de 1999, mas é um clássico das ciências médicas e tal, que foi mostrar o seguinte, a morte súbita, casos de morte súbita associada ao exercício vigoroso. Então, que foi mostrado que há um episódio, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse estudo para vocês, um episódio de morte súbita para cada 1,5 milhão de exposições. Ou seja, a chance disso acontecer, morte súbita no exercício vigoroso, é extremamente baixa. É extremamente baixa.
Mas ele existe, então eu tenho que tomar meus cuidados. Em quem que ele existe? Pessoas que já tinham condição cardíaca variada já desfavorável. Então já estava aumentando a chance dessa pessoa. Pessoas que são que fazem muito pouca, tipo, o cara é sedentário, vai começar hoje a fazer o CrossFit, primeiro dia, aula experimental. Eu tenho que ter cuidado com esse cara. Eu vou fazer um treino que seja intenso para ele? Posso fazer, mas não é o intenso que o resto da galera vai fazer. Hoje ele está começando, ele está 2 anos sedentário, sem fazer nada, eu vou dosar esse treino para baixo para ele, para que ele se sinta bem para baixo, para ele se sentir competente em fazer e para ele curtir a ideia de voltar na semana seguinte, espontaneamente. Né? Se a gente exagera na dose nesse primeiro dia, já de cara, eu estou aumentando o risco de morte súbita, entre outras coisas. Ainda que seja um risco baixo. A gente tem que gerar a mesma vontade de tomar sorvete, né? É isso. Eu falo, o Dedé falou do sorvete, porque isso é uma coisa que eu já defendo há muito tempo. Sempre que vai aparecer daqui a pouco essa imagem aqui para vocês, mas eu já defendo há muito tempo a ideia, né, de qual é a melhor forma de exercício, o melhor esporte que tem. Falei, cara, simplesinho. É aquele que você volta espontaneamente na semana seguinte para continuar fazendo. Isso é a melhor forma. Eu não vou defender que as pessoas todas têm que fazer CrossFit, porque nem todo mundo vai querer fazer CrossFit. Mas eu vou defender que as pessoas façam seja lá o que for. Faça alguma coisa. E aí, qual é a questão? Você tem que procurar aquilo que é o teu sorvete, né? Todo mundo aqui gosta de sorvete? Quem aqui não gosta de sorvete, pessoal? Pode sair da reunião. Só para me frustrar aqui, né? Todo mundo gosta de sorvete. Então, para pensar que é aquela coisa prazerosa, que, porra, é legal, é gostoso, você fica feliz, você se sente bem tomando sorvete. O teu exercício físico precisa ser o seu sorvete. É exatamente isso daí. Essa que tem que ser a proposta que a gente tem que buscar, né? Porque quando você fala assim, não, você tem que fazer tal coisa, não, você tem que fazer musculação, porque você precisa melhorar a força, a pessoa não gosta de fazer aquilo ali. Ela não vai querer fazer. E aí vem a campanha do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que eu não gosto. Eu entendo as razões da campanha ser dessa forma, mas eu não curto a ideia. Eles botam lá o lema que exercise is medicine. Então, que o exercício é remédio. Cara, mas você só toma remédio se você estiver fazendo tratamento. Você faz tratamento porque você está doente ou está machucado, lesionado, e ninguém quer ficar nessa situação. Então, eu prefiro fazer o exercício que, ao invés de ser remédio, que ele seja meu sorvete, que eu vá para me divertir, eu vá curtir, eu vá apreciar aquele momento. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês de extrema importância. Eu só treino de noite. Eu sou da turma das 8 horas da noite, é a última turma lá no box, a gente fecha o box, né? E eu tenho uma razão para isso daí. Eu quero que o meu dia termine bem. Então, se eu faço meu treino de manhã cedo, eu começo bem o dia, mas eu estou exposto ao longo do dia a vários tipos de estresse diferentes que vão me tirando do sério, vão me... Não, eu estou invertendo a coisa. Eu posso me estressar o dia inteiro. De noite, eu vou lá tomar meu sorvete lá no Carcará. É hora que eu me desligo, né? Que eu não sou responsável pelo meu treino, eu sou professor de fisiologia do exercício aqui na universidade, então eu estudo exercício diariamente, eu ensino exercício diariamente. Na hora que eu vou fazer meu exercício, eu quero me divertir. Não posso ser mais responsável por montar meu treino. Eu fiz isso anos seguidos, eu não quero mais fazer. Então eu chego lá e eu sigo o plano. O que o Dedé preparou para a gente? Vamos embora, é isso que eu vou fazer. E as adaptações que forem necessárias. Mas eu sigo o plano daquilo dali, eu não sou responsável por fazer mais isso. Então eu me desligo, vira a chave, é o meu momento de prazer, simplesmente aquilo dali. Então é o meu sorvete. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer as pessoas descobrirem. Para muita gente, o CrossFit vai ser o sorvete, para outras não vai ser. E eu não posso ser contrário a essas pessoas quererem fazer outras coisas. A gente tem que incentivar que façam alguma coisa. Sempre essa ideia. Ok? Muito bem. Voltando aqui, pessoal. É importante a gente fazer esse monitoramento todo, porque isso, se eu estou pensando em termos de competição, ou mesmo daquele treino, daquela terça-feira ordinária, um dia qualquer, né? Tem um odd para ser feito. Eu tenho que determinar minhas estratégias de competição, de performance e tudo mais. Eu preciso fazer isso aí. O que significa isso? Tem um negócio de extrema importância que são as quebras. Se eu vou fazer quebras, se eu não vou fazer. Quantas quebras eu vou fazer? Eu tenho que fazer 21 repetições, tá? Eu consigo fazer as 21 repetições de uma vez só? Eu tenho que ter uma noção disso daí. Se eu já sinto que eu não consigo, eu já estou sabendo que eu não vou fazer. Vou dar um exemplo para vocês.
Sábado agora a gente vai ter lá o Murphy para fazer aqui. Na versão que eu vou fazer, eu tenho que fazer 5 séries lá dos exercícios, tenho que fazer as flexões de braço, são 20 repetições. Eu não consigo fazer as 20 repetições de uma vez só. Eu já sei disso. Então, eu já tenho minhas quebras programadas. Ano passado, eu fiz 5 repetições e parava. 5 repetições e parava, até completar 20. Por que eu fazia isso? Porque eu não esperava a fadiga me derrubar a ponto de eu não conseguir continuar fazendo. Então, antes que eu entrasse em fadiga limitadora do exercício, eu já parava. Eu fiz quebras que eram programadas para isso. Então, entender como que eu vou utilizar essas quebras, isso é de uma importância muito grande. E quanto tempo de intervalo eu vou fazer durante essa quebra. Na primeira semana do Open desse ano, né, que tinha que fazer lá os 21, 15 e 9, 21. Né, do dumbbell, né, e o burpee. O dumbbell snatch eu faço na boa. Eu fiz sem quebra, direto. Eu já sabia que eu conseguia fazer, mas o burpee eu não consigo. Então eu fui fazendo de 7 em 7. Fazia 7, mesmo que desse para fazer uns 2 a mais ali, eu falei, não vou fazer. Parava, ficava ali uns 10 segundinhos, 5, 10 segundos, recomeçava. Eu fui fazendo dessa maneira, para eu conseguir completar. Né? Então são estratégias que você vai traçando, e tudo isso, a depender. Se eu estou chegando já o meu tanque meio vazio, eu tenho que entender que eu não vou conseguir fazer, eu vou ter que fazer essas quebras programadas. É a melhor situação. Gente, por que programar pode ser melhor do que você esperar você ser quebrado pelo exercício? Olha isso daqui. Sempre que a gente faz exercício, né, a gente vai gerar uma série de distúrbios à homeostase. A homeostase é a coisa mais brilhante que existe no nosso organismo, né, é sensacional, né? Esse estado de equilíbrio que a gente tem entre as várias funções. Quando a gente faz exercício, a gente gera uma severidade de distúrbios no nosso organismo. Eu gero estresse térmico, eu diminuo a reserva de glicogênio, vou aumentar o débito cardíaco, altero o conteúdo de oxigênio nas artérias, produzo um monte de metabólitos, vão cair na corrente sanguínea, né, gero feedbacks dos músculos, né, tanto os de locomoção como os respiratórios e tal. Todas essas alterações que vão acontecendo e várias outras, elas vão chegar gerando sinais até o meu sofrimento em forma fisiológica. Gostei dessa. Elas vão gerar sinais para o cérebro que vai decodificar essa informação e vai tomar uma decisão no seu lugar. Você acha que está tomando uma decisão consciente de diminuir a velocidade da tua corrida, naquela, sei lá, resolveu correr 10 quilômetros, daqui a pouco o seu pace começou a ficar mais lento. Não é uma decisão consciente sua, é o cérebro que está fazendo você determinar isso daí. Então, o que ele pode fazer você parar o exercício ou, na melhor das hipóteses, você vai diminuir. Essa redução de carga, ela vai acontecer para que a demanda de ATP, a demanda energética durante o exercício, consiga se equivaler à sua capacidade de oferta de ATP. Há um momento em que eu não consigo mais ofertar a mesma quantidade de ATP que aquela exigência daquele esforço determinado. Então, o que eu começo a fazer? O organismo me obriga a diminuir a demanda. Então, é a hora que o meu movimento vai ficar mais lento, eu vou precisar fazer mais intervalos mais longos para me recuperar, né? A velocidade propulsiva vai diminuir, isso é outro dado de uma importância muito grande, né? Isso aqui foi um TCC de uma aluna nossa aqui, não foi me orientando não, mas eu participei da banca dela, foi um trabalho fantástico que ela fez, medir a velocidade propulsiva. Ela pegou 2 movimentos, né? O front squat e o shoulder press, e colocou com modelos diferentes de WOD, utilizando esses 2 movimentos. Ela fez com o EMON também, mas os dados eram iguais, eu tirei, deixei só esses 2 aqui, né? Era para ficar maior cada gráfico, né? Mas ela foi mostrando, ela colocou um encoderzinho, né? Um cabo ligado a um encoder, então quando fazia o movimento, aquilo ali registrava qual era a velocidade em metros por segundo que vinha, a barra vinha se mexendo. E foi mostrando que a gente começa a fazer esses movimentos com uma velocidade bem alta, né? É entendido ali que o próximo de 1 metro por segundo é que você está próximo da tua carga máxima, na verdade, né? O teu RM. Então, você está trabalhando naquele valor
E conforme o tempo do odd foi passando, tanto no modelo Unwrap como no modelo For Time, com o tempo, a velocidade propulsiva foi caindo. Isso é a homeostase, controlando o teu treino, controlando o seu desempenho. Então, pode-se pensar o que uma quebra ali pode ser mais favorável. Se eu estou fazendo um movimento que está tão mais lento agora, pode ser mais interessante. Ao invés de continuar lento, dizer para, recupera um pouco e retoma, mantendo uma velocidade mais alta. Só que isso não pode vir no campo da teoria, isso tem que ser colocado na prática e ainda não foi feito dessa forma. A gente não sabe qual é o impacto exato da quebra sobre o desempenho. Isso é algo que precisa ser estudado ainda. Tá? Vai estar em aberto aí, eu pretendo responder essa pergunta nos anos que vem por aí, né? Mas isso é uma das coisas importantes da gente poder estudar. Qual é a melhor forma que a gente tem, pessoal, para poder fazer essa análise de desempenho no CrossFit? É filmar. É uma coisa legal que, espontaneamente, a maior parte das pessoas filma seu próprio treino. Isso é legal. Mas às vezes filma numa posição que não é a ideal e tudo mais e tal. Mas é importante que isso seja filmado. Se eu estou preocupado no monitoramento de um atleta em especial, eu não posso deixar de filmar. Porque eu preciso aproveitar essa filmagem para uma série de coisas diferentes. Dos detalhes da execução do movimento, saber, olha, a pessoa está desequilibrando um pouco ali, como foi fazer lá. Ontem a gente teve Scott Clean no treino, né? E eu vi uma colega nossa lá que ela consegue levantar. Eu não tive dúvida nenhuma que ela conseguia levantar, só que ela acabou recebendo a barra com o tronco muito para frente. Não só o tronco, os braços dela ficaram muito para frente. Aí a barra pesou para frente, ela não conseguiu subir mais. Então foi um erro de execução, não era por falta de força ou de potência, ela consegue subir com a carga que ela fez. Mas faltou um errinho ali, né, que ela precisava corrigir. Eu poder fazer isso num vídeo é melhor até para mostrar a pessoa, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Faz em câmera lenta, pausa o vídeo, olha, essa posição, você tinha que estar desse jeito e não daquele, tá? Então, detalhes de execução dos movimentos, cadência em que os movimentos acontecem. Se eu não tiver como, e numa competição, de fato, eu não vou ter como colocar um encoder ali para poder ver a velocidade propulsiva, mas eu tenho como verificar a cadência dos movimentos, pelo menos. Que é uma noção, se você está ficando com um movimento mais lento agora, você tem como fazer esse tipo de filtro. A partir disso, determinar índices de fadiga. Você começou com essa cadência e você está fechando com essa outra aqui, você tem noção de quanto de perda de cadência você teve, né? Então, isso vai dar um indicativo do índice de fadiga, o número de quebras que você precisou fazer, o que aquela pessoa precisou fazer, a duração dos intervalos durante as quedas e até mesmo o aproveitamento percentual das repetições. Saber quantos no-reps a pessoa teve. A pessoa vai lá, faz o movimento e o movimento foi invalidado pelo árbitro, ela fez o movimento, cara. Do ponto de vista do gasto energético e tudo mais, o movimento aconteceu. Então, ao invés de ter que fazer 15, ela já está tendo que fazer 16. Teve outro no rep, vai fazer 17, e por aí vai. Ela não vai andar para trás. Ela vai seguir, está acumulando mais repetições, maior gasto energético, menos eficiência, para poder completar aquilo dali. Então, analisar tudo isso tem uma importância muito grande. Né? Então, vejam a diferença disso, pessoal, de simplesmente olhar o score final. A pessoa levou tanto tempo para terminar o frango. Sim, mas como que ela chegou até lá? Se eu olho somente o score final, o produto, eu não presto atenção como que o processo aconteceu. E eu não tenho como passar para essa pessoa o que ela pode melhorar, o que ela precisa melhorar para os próximos treinos, para as próximas, né, participações dela. Eu tive oportunidade, há poucos anos, de orientar no mestrado aqui na UFES, o professor Neto Pereira, hoje está lá no Cazaquistão, é preparador físico do time de futsal lá do CEMEI, lá do Cazaquistão, mas ele, no dia da defesa de mestrado dele, ele soltou essa frase que eu guardei com muito carinho para mim, e toda vez que eu tenho oportunidade eu apresento, né, que há uma diferença entre ter que aprender e querer aprender. E eu digo a vocês, pessoal, parabéns para vocês. Vocês estão aqui porque vocês querem aprender, não porque vocês têm que. Né? Isso dá uma diferença muito grande na atuação profissional de cada um de vocês. Então, de saber o que precisa ser feito, mas eu quero. Me interessa aprender mais, saber mais para poder aplicar as coisas da maneira melhor. E não o ter que. Tá? Outra frase que é também de uma pessoa que eu admiro muito, foi quem me trouxe, quem me introduziu ao CrossFit, então, a quem eu devo muito, né, nessa minha jornada, nesses anos, desde a pandemia para cá, né, meu grande amigo Bruno Silva.
Outro que gerou uma inversão de papéis, né? Foi meu aluno aqui, depois eu virei aluno dele. Certa vez ele disse que o papel da educação física é fazer as pessoas se encantarem pelo exercício físico. Pessoal, mais uma vez, tem que ser legal, cara. Você tem que curtir. Toda vez que eu vejo alguém postar em rede social lá tá pago, falando do exercício, tá pago. Essa pessoa não gosta de fazer exercício, ela foi lá por obrigação, cara. Ela foi lá a pulso, ela não queria ir para lá. Ela tá pago. Tipo, já fiz esta bomba aqui, já me livrei desse negócio. Não, eu tenho que curtir a ideia. Eu vou feliz pro boxe, eu vou cansado, eu vou várias vezes, eu chego pro Dedé, eu pensei 14 vezes hoje se eu vim ou não. Várias vezes eu falei isso. Pô, tô cansado, mas chego lá, pum, a coisa se transforma. É divertido, é legal fazer aqui, é desafiante. Mesmo quando é quase angustiante de não conseguir fazer as coisas, e já tive isso algumas vezes lá. Eu falei, pô, hoje não vai rolar, hoje tá ruim, vou fazer mais devagar, mas eu vou lá e aquele momento me ajuda muito. Tá? Então é isso, de se encantar, e eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas todas. Né? A gente vive num país em que 75% das pessoas não fazem exercício ou fazem menos do que deveriam. Então, por essa razão, a gente precisa demais pensar, né, essa história, qual é a melhor modalidade de exercício que existe, para lá e para cá, o que eu vou fazer com essa pessoa, tá, o que eu vou propor para ela, é que ela faça o seu sorvete, ela vai fazer aquilo que ela retorna espontaneamente na semana seguinte para continuar fazendo. É isso que eu preciso propor para ela. Se o CrossFit está fazendo isso por ela, vocês estão de parabéns, vocês conseguiram atingir as metas todas que vocês precisavam. Tá? Mas nem sempre essas pessoas... Tranquilo? Valeu, Adriano. Obrigado aí, cara. Nós já estamos acabando aqui também. Aliás, nós já acabamos mesmo, de fato. Né? Mas vocês pensarem sempre nisso daí, de colocar a coisa de uma forma em que vocês encantem as pessoas. Pessoal, não é um burpee que vai encantar a pessoa. Não é um overhead squat que vai encantar a pessoa. Não é isso. São vocês. É o acolhimento de vocês. É como vocês recebem a pessoa lá dentro. Desde aquela coisa, é aluno novo, tá começando hoje, está fazendo aula experimental, de acolher essa pessoa, de fazer a turma abraçar essa pessoa no primeiro momento, ali, antes do treino começar, antes da aula começar. Ó, nós temos gente nova aqui, papapá, fulano, a galera vai lá, bate palma, já faz aquele acolhimento, já chega junto, ó, tiver dificuldade, me acompanha. Né? Tudo isso aí faz parte desse momento. Então, encantar as pessoas pelo exercício físico passa, e muito, pela atuação de vocês. E eu acho que vocês têm que ficar atentos com relação a isso daí. Ok? Era isso aí, pessoal. Bom demais. Eu acho que deu para perceber, que vocês vão ver depois na gravação, que eu não parei de sorrir, né? É uma bomba de conhecimento. Eu vou assistir essa palestra novamente ao seu lado na sexta-feira. E eu vou prestar atenção da mesma forma que eu prestei atenção hoje. Eu anotei umas coisas aqui que é tão interessante quando a gente escuta uma pessoa que não é que não está dentro do CrossFit falar sobre CrossFit, que a gente vê uma coisa diferente das pessoas. A paixão. A verdadeira paixão do que você está fazendo, ou como o CrossFit mudou a sua vida. Né? O CrossFit mudou a vida de todo mundo aqui, de várias maneiras. Eu posso contar a minha história. É porque eu não contei a minha história ali, porque eu fiquei... Enfim, né, qual era o grau de exposição pessoal que eu deveria apresentar. Mas a verdade, né, é que durante a pandemia eu estava passando, não por conta da pandemia, embora pode ser que ela tenha afetado isso, acentuado isso, eu vinha passando por um momento de depressão crítico. A minha sorte é que eu não bebo nem uso drogas, porque potencialmente os próximos passos iam me levar para um espectro bastante ruim, bastante complicado para poder retornar. Né? Mas eu vinha muito mal, sem vontade de fazer coisa alguma, e numa fase de autodestruição pelo excesso de trabalho. Eu saí aceitando qualquer coisa, qualquer tipo de coisa no trabalho, eu aceitava, fui aumentando minhas funções e responsabilidades, obviamente não dando conta da maioria esmagadora delas, e me frustrando cada vez mais com relação a isso, me sentindo pressionado e tudo mais. Né? Minha esposa acompanhou isso de perto, foi me monitorando, ela entendeu, né? Isso aí foi por causa de uma questão pessoal, né?
meu irmão faleceu uns anos antes e tal, eu até hoje não aceitei essa situação, mas até o momento que minha esposa percebeu que eu não ia conseguir sair dessa sozinho, então acionou esses meus amigos e tal, e aí Breno e Bruno entraram nesse circuito para me resgatar lá do fundo do poço. Né? E eu já falei isso várias vezes, que o CrossFit e o Carcará salvaram minha vida. Né? E eu não canso de falar isso aí, não é da boca para fora, isso é verdadeiro. Né? Então, o que eu acho mais interessante, Marcão, é o quanto o CrossFit salva a vida de forma diferente, né? Tipo, ele tornou o Felipe empresário, ele tornou o Rony empresário, ele tornou a Leile futura empresária, né? Ele tornou o Guilherme o head coach de um dos boxes mais bem falados em Aracaju. Ele deu a oportunidade de Lucas viajar o mundo e poder dar aula em outro país e ser agraciado por as pessoas olhar para ele e falar assim, porra, que bom profissional que você é. E se a gente tira CrossFit disso tudo? E se não fosse o CrossFit, aonde a gente estaria, né? É isso. Eu sempre falo para as pessoas que ele deu uma oportunidade diferente e nova para os profissionais da educação física, eles realmente virarem alguém. Porque na minha época, hoje eu conheço pessoas que são personal trainer, né? E eu não faço pouco caso porque eu estou bem dando aula de personal. Mas eu nunca mudaria ou nunca teria a chance de mudar a quantidade de vidas que eu mudei se não fosse CrossFit. Principalmente a minha. Né? Ter a oportunidade de ter minha mãe treinando, vendo que ela melhora a toda semana, tendo a oportunidade de ver pais e mães de amigos meus que treinam, ver amigos meus se melhorando. Isso é toda essa análise que você fez me mostrou muitos caminhos para melhorar ainda mais a vida dessas pessoas. Então, o CrossFit ele veio para nos ensinar uma vertente da educação física que acho que por muitos anos ficou um pouco mais quietinha, que era melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente melhorava a qualidade de vida das pessoas, achava que melhorava a qualidade de vida das pessoas, mas sem saber plenamente o que está fazendo. Principalmente, volto a insistir, na questão de você ensinar os movimentos, ensinar como fazer as coisas. Não é meramente o ensinar o movimento do ponto de vista demasiadamente técnico, não, é o que vai te dar autonomia para fazer as coisas no dia a dia. Né? Então, eu aprender como que eu tenho que fazer um dado movimento, como é que eu tenho que levantar a caixa do chão. Pessoal, eu faço isso hoje espontaneamente. Eu vou para o supermercado e tal, vou ter que pegar a sacola que está pesada no chão, eu já ajeito minha postura e eu levanto no melhor deadlift possível ali, cara. Acabou, cara. Eu não levanto mais sacola do chão, mas isso é natural. Não é uma forçação de barra minha, já criou aquele instinto natural. É dessa forma que eu tenho que agachar para pegar a barra, a minha sacola, poder levantar e tal, para proteger minha coluna e tudo mais. Isso é ensinar o movimento. E não é simplesmente falar assim, ponha tanto peso e se mexa ali. Yes. Eu trabalhei muitos anos em academia, eu sei disso, frequentei como aluno e trabalhei muitos anos em academia para saber, cara, chega lá, cadeira extensora, não tem o que ensinar, cara, porque a cadeira limita o teu movimento. Acabou. Você não tem para onde você vai. Você tem mais chance de errar o ajuste da cadeira do que o movimento em si. Acabou. Vai fazer o leg press, cara, vai botar a perna mais para lá, mais para cá, acabou. Você não ensina coisa alguma. Você diz, ó, põe o pé aqui e acabou. Não tem uma consciência corporal, esse tipo de coisa, que eu acho que o CrossFit trouxe. E eu digo a vocês que não é, mais uma vez, não é da boca para fora, não é papo furado meu aqui. Não, realmente, me encanta demais a oportunidade que eu tenho hoje, depois de 50 anos de idade, obeso, hipertenso, com artrose no joelho, ter condições, primeiro, de voltar a correr. Para início de conversa, que o ortopedista, o último que eu consultei, me disse que nunca mais eu ia correr na minha vida, que era para eu riscar isso do meu dicionário. E eu voltei a correr, eu não vou fazer meia maratona, não é isso, calma, tudo bem. Cara, mas a corrida de 5 km eu tenho condições de fazer, e eu me dou satisfeito com isso daí. Né? E várias outras coisas. Outro dia eu fiquei de cabeça para baixo, cara. Quem estava no treino nesse dia... deve ter... A minha expressão de alegria parecia uma criança, cara, de 8 anos de idade e tal, alguma coisa ali. Cara, eu fiquei de cabeça para baixo, não acredito nisso. E, então, eram coisas que eu fazia quando eu era atleta de basquete lá, com 18 anos, com 19 anos.
Eu nunca mais fiz esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é um encantamento muito legal. E de valorizar cada esforço, cada tentativa, cada evolução, mesmo que uma evolução adaptada. Ah, não, o joelho só subiu até aqui. Subiu mais um pouquinho. Ótimo, já tem uma melhora. Reforçar esse tipo de coisa no dia a dia. Né? De vocês saberem como cada aluna, o que eles estão fazendo ali em termos de movimento. Você pensa, opa, já gostei. Não é só ver da carga, que tá ali, levantou mais carga, parabéns. Não, é o movimento como é que está sendo feito. É o movimento. Né? Até daqueles movimentos que eu tenho para mim. Quem gosta de vocês aí de fazer burpee? Tem sempre alguém, né? Rony adora. Para a maior parte das pessoas, exceto o Lucas também gosta. Para a maior parte das pessoas, eu não gosto de fazer burpee. Cara, eu não sou fã do burpee. Já até vi que tem burpee hoje à noite no treino lá. Eu não sou fã do burpee, mas eu passei a encarar o burpee de uma outra forma. Não é de gostar ou não gostar. O burpee é um desafio. O burpee é a minha baleia Moby Dick. É meu... eu tenho que enfrentar, eu tenho que ganhar da baleia. É isso que eu tento fazer. Então, quando eu vou fazer burpee hoje à noite, vai ser isso. Não sei se eu vou conseguir fazer as quantidades que tem que ser feitas, mas eu vou tentar fazer, é meu desafio e eu quero tentar superar aquilo dali. Essa é a minha maneira de encarar essas coisas. Eu acho que é um recado legal, pessoal, para poder vocês passarem isso para as pessoas. Diga, Rony. O meu é thruster. Eu odeio thruster. Eu tenho carinho com thruster, rapaz. Não que eu goste. Não que eu goste. Mas eu estava novo ainda no CrossFit, e aí teve o CrossFit Games, né? Ano passado, né? Ano passado eu falei, Dedé, e aí? Esse negócio é para mim? Eu falei, vai, Marcão, você consegue fazer? Você tem certeza? Aí eu fui lá e me inscrevi. E aí teve a prova do thruster, né? De 1RM. E eu bati meu PR umas 2 ou 3 vezes, sei lá, ali, durante a prova. Então eu criei um carinho com ele. Para você ter noção, Rony, eu fiz uma camisa, é que eu não estou com ela aqui agora, eu estou com a camisa do Dedé aqui nesse momento aí. Mas eu fiz uma camisa, né? Como uma das coisas que eu mais ouço lá no boxe, bora, Marcão, bora! Então eu criei uma camisa, bora, Marcão, né? Para agradecer a galera por todo o apoio, todo o carinho que eu recebo lá. E tem um bonequinho que sou eu fazendo thruster nesse dia do CrossFit Open lá. Então eu acabei criando um carinho com o movimento. Mas dizer que eu gosto de fazer não é exatamente isso também, não. Galera, eu acho que a gente não poderia iniciar ou terminar, né, essa terça-feira, iniciar o nosso mês de dezembro da melhor forma possível. Né? Eu acho que tudo que o Marcão falou hoje aí, a gente já vem vendo nas semanas anteriores, nas aulas, esse cuidado com o aluno, esse cuidado com o ensino, com observação e correção, o encantamento do cliente. Então, eu acho que mais uma pessoa vem e fala para a gente uma coisa que a gente precisa fazer, né? Marcão, ele é aluno, né? As coisas que ele falou como professor de educação física, mas como aluno, tá? Então, escutem, revejam essa aula. Vocês podem tirar dúvida com o Marcão, pediram o Marcão, o Lucas pediu o seu Instagram, só que o seu Instagram é um Instagram de CrossFit, né? Você não posta muita coisa, mas o Marcão responde. Se vocês quiserem tirar dúvida com ele, bota lá, o Bora Marcão. Que à vontade, bora.marcão, eu escrevo ali agora. Ali. E tipo assim, mandem mensagem, vocês vão ver os vídeos dele lá, vocês vão ver como ele se mexe, você vai ver... Enfim, é uma ligação direta entre vocês e esse cara sensacional. Pra gente terminar, deixa eu só parar de gravar.